Você deveria trabalhar de faxineira. A frase atravessou o corredor do hospital como um golpe seco, alto demais para ser ignorado. O ambiente era de luxo absoluto. Piso impecável, paredes de vidro, obras de arte caras, médicos passando apressados com tablets nas mãos. Um dos hospitais mais caros de São Paulo, frequentado apenas por ricos e milionários que acreditavam que dinheiro comprava tudo. No centro do corredor, uma mulher negra vestida de jaleco branco permanecia em silêncio. Postura firme, olhar sereno, nenhuma reação imediata. À frente dela, um casal elegante, roupas de grife, relógios de luxo, vozes alteradas pelo desespero e pelo preconceito. "Nós não aceitamos isso!" gritou o homem. "Pagamos o melhor hospital, os melhores médicos, e colocam ela na cirurgia do nosso filho." Algumas pessoas pararam, outras fingiram não ouvir. O clima ficou pesado. "Com todo esse dinheiro que temos", completou a mulher com desprezo, "esperávamos alguém mais adequado." O que aqueles milionários não sabiam é que estavam prestes a descobrir que dinheiro, status e arrogância não salvam vidas, e que minutos depois, aquele comentário seria lembrado como a maior vergonha de suas vidas. O Hospital São Veríssimo era conhecido como um símbolo de dinheiro e luxo em meio ao caos da cidade. Localizado em uma das regiões mais valorizadas da Grande São Paulo, o prédio imponente reunia tecnologia de ponta, suítes que mais pareciam hotéis 5 estrelas, e uma lista restrita de pacientes, quase todos ricos, poderosos ou milionários. Ali, nada era simples. Tudo era caro, tudo tinha um preço elevado. E quase todos acreditavam que isso lhes dava o direito de exigir qualquer coisa. Naquela manhã, o clima era diferente. O filho único de uma das famílias mais influentes da região havia sido internado às pressas. Um menino de apenas 8 anos, vítima de uma complicação grave e inesperada. O diagnóstico foi direto e assustador. Sem cirurgia imediata, ele não sobreviveria. A família chegou cercada de advogados, seguranças e assessores. O pai, um empresário do setor financeiro, conhecido por negociar cifras milionárias. A mãe, presença constante em eventos de luxo e colunas sociais. Ambos acostumados a mandar, decidir e serem obedecidos. "Queremos o melhor. Não importa o custo. Dinheiro não é problema." As frases se repetiam a cada médico que passava. O hospital se mobilizou rapidamente. Uma cirurgia complexa, de altíssimo risco, precisava ser feita em poucas horas. Uma equipe inteira foi acionada, especialistas renomados, tecnologia avançada, protocolos rigorosos, e no centro de tudo isso estava uma mulher. Ela caminhava pelos corredores com passos firmes, analisando exames, revisando dados, ajustando detalhes. O jaleco branco contrastava com sua pele negra, o cabelo preso com simplicidade. O rosto sério, concentrado. Ela não levantava a voz. Não se explicava além do necessário. Não parecia intimidada pelo dinheiro, pelo status ou pelas exigências. Para ela, aquilo não era sobre luxo, era sobre vida. Mas quando os pais perceberam que aquela mulher faria parte da cirurgia, e mais ainda, que teria um papel central, algo dentro deles se quebrou. O preconceito falou mais alto que o medo. E foi ali, naquele corredor silencioso e caro demais, que o escândalo começou a se formar. Minutos antes de uma cirurgia que mudaria tudo. O corredor da ala cirúrgica era amplo, silencioso e iluminado por luzes frias que refletiam o brilho do mármore importado. Tudo. Ali respirava dinheiro, luxo e exclusividade. Cada passo ecoava como um lembrete de que aquele não era um hospital comum. Era um espaço feito sob medida para ricos e milionários que acreditavam poder controlar até o destino. Os pais do menino caminhavam de um lado para o outro, inquietos. O pai, terno sob medida, relógio caro reluzindo no pulso, falava ao telefone com alguém do setor financeiro, como se ainda estivesse negociando empresas, enquanto o filho lutava pela vida. A mãe, envolta em roupas de grife, segurava a bolsa com força excessiva, os olhos marejados não apenas pelo medo, mas pela perda de controle. "Quanto tempo vai demorar essa cirurgia?" exigiu ela, abordando uma enfermeira que passava apressada. "Estamos finalizando os preparativos, senhora", respondeu a profissional com cautela. "Finalizando?"
O pai interrompeu. Meu filho está ali dentro. Eu pago o que for preciso. Quero os melhores, quero os mais experientes. A enfermeira assentiu, tentando manter a calma. Toda a equipe acionada é altamente qualificada. Mas então, eles a viram. A mulher de jaleco branco atravessava o corredor segurando uma prancheta, conversando com outro médico em voz baixa. Seus movimentos eram seguros, o olhar atento. Ela não demonstrava pressa nem submissão, apenas foco absoluto. A mãe franziu o senho. Quem é ela? Perguntou num tom carregado de desconfiança. Faz parte da equipe cirúrgica, respondeu o médico ao lado, sem dar mais detalhes. O silêncio durou em poucos segundos. Não, disse o pai, dando um passo à frente. Não pode ser ela. O médico parou. Como assim? O empresário apontou discretamente, como se aquilo fosse óbvio demais para precisar ser explicado. Meu filho precisa dos melhores, não de experiências sociais. A frase ficou no ar, pesada, tóxica. A mulher de jaleco ouviu, não porque alguém gritou, mas porque o preconceito tem um som próprio. Ela levantou os olhos por um breve segundo, o suficiente para entender exatamente o que estava acontecendo, e continuou andando. Isso pareceu irritar ainda mais a mãe. Vocês estão dizendo que aquela mulher vai operar meu filho? Ela elevou a voz, atraindo olhares. Isso é um absurdo. Alguns profissionais pararam. O corredor ficou tenso. Senhora, tentou intervir o médico, todos aqui são extremamente capacitados. Não me venha com discurso, cortou o pai. Pagamos um hospital caro, de alto padrão, justamente para evitar esse tipo de situação. A mulher de jaleco parou, alguns metros à frente. Respirou fundo, não se virou ainda. Eu quero alguém à altura do que estamos pagando, insistiu a mãe. Alguém adequado. Foi então que a frase atravessou o corredor como uma lâmina. Essa mulher deveria trabalhar de faxineira, não em uma sala de cirurgia. O silêncio foi imediato. Até os monitores pareceram pausar. Alguns enfermeiros desviaram o olhar, constrangidos. Outros cerraram os punhos. O médico ao lado respirou fundo, claramente incomodado. A mulher de jaleco finalmente se virou. Seu rosto estava calmo, mas havia algo em seus olhos. Não raiva, não medo, autoridade. Ela caminhou lentamente de volta, parando diante do casal milionário. Existe algum problema? Perguntou com voz firme. O pai a encarou de cima a baixo. Sim, existe. Ele ajeitou o paletó caro. Nós não autorizamos você a participar da cirurgia do nosso filho. A mulher sustentou o olhar por alguns segundos. Entendo, respondeu. Então conversem com a direção. E sem dizer mais, nada. Virou-se novamente em direção ao centro cirúrgico. O choque ficou estampado nos rostos dos pais. Eles não sabiam, ainda não. Mas aquele desprezo acabara de ser lançado contra a única pessoa capaz de salvar a vida do filho deles. O nome dela era Madalena. Aquele jaleco branco que vestia não era símbolo de improviso, era resultado de anos de estudo, noites sem dormir e decisões tomadas sob pressão extrema. Seu currículo não cabia em uma única página. Seu histórico salvava vidas onde outros já tinham desistido. Ela não precisava levantar a voz, não precisava provar nada a ninguém naquele corredor. Enquanto caminhava em direção à antessala cirúrgica, Madalena sentia o peso familiar do preconceito, não como surpresa, mas como algo antigo, algo que já havia enfrentado em universidades, congressos médicos, hospitais caros, salas dominadas por homens ricos que confundiam jaleco com hierarquia social. Por trás dela, o burburinho crescia. Você viu o que eles disseram? Cochichou uma enfermeira. Viram o nome dela na escala, respondeu outra, indignada. São loucos. Dentro da sala de preparo, Madalena lavou as mãos com calma. Cada movimento preciso, cada gesto calculado. O reflexo no aço inox devolvia o rosto de uma mulher negra serena, experiente, absolutamente consciente do que estava prestes a enfrentar. Um médico mais jovem se aproximou. Dora Madalena, a família está exigindo sua retirada da equipe. Ela assentiu levemente. Eu ouvi. A direção está avaliando, completou ele. Mas, sinceramente, ninguém aqui questiona sua capacidade. Madalena ergueu os olhos. Isso nunca foi sobre capacidade, respondeu em tom baixo. É sobre controle,
sobre quem eles acham que pode ou não ocupar certos espaços. Do outro lado do corredor, os pais continuavam exaltados. Eu invisto milhões, dizia o pai gesticulando. Conheço esse hospital, conheço os donos. Isso aqui é um serviço de luxo. Eu não vou aceitar qualquer coisa. Eles precisam entender quem somos. Completou a mãe. Nosso filho merece o melhor, nós pagamos pelo melhor. O diretor médico apareceu, tentando conter a situação. Senhor, senhora, a doutora Madalena é a cirurgiã-chefe desta ala. O pai riu, incrédulo. Chefe? Repetiu. Está brincando comigo? Não, respondeu o diretor. Ela liderou mais de 1000 cirurgias de altíssimo risco. Casos que hospitais do mundo inteiro recusaram. A mãe cruzou os braços. Mesmo assim, não queremos ela. O diretor respirou fundo. A cirurgia é extremamente delicada. Cada minuto conta. E retirar a doutora agora aumenta o risco. Risco maior é confiar nosso filho a alguém que claramente não pertence a esse ambiente. Respondeu o pai, frio. A decisão caiu como um golpe. Dentro da sala, Madalena terminou de se paramentar. Touca, máscara, luvas. Ela fechou os olhos por um segundo. Não para pedir permissão, mas para se concentrar. Se eles insistirem, disse ao anestesista, eu me afasto oficialmente, mas continuo acompanhando cada etapa. Não vou deixar essa criança pagar pelo ego dos pais. O anestesista assentiu, respeitoso. Você é a melhor pessoa que temos aqui. Minutos depois, a porta da ala cirúrgica se abriu novamente. O diretor se aproximou de Madalena. Eles recuaram, disse em voz baixa. Não porque entenderam, mas porque o risco financeiro de perder o filho falou mais alto. Madalena apenas assentiu. Então vamos operar. Enquanto o menino era levado para o centro cirúrgico, os pais se entreolharam, tensos. O dinheiro, que sempre resolveu tudo, agora não comprava certeza. Eles ainda acreditavam que tinham vencido. Não sabiam que estavam prestes a testemunhar algo que mudaria completamente a forma como enxergavam poder, luxo e humanidade. A sala de cirurgia era silenciosa demais. O tipo de silêncio que só existe quando cada segundo vale uma vida. Madalena assumiu sua posição sem cerimônia. Seus olhos percorriam os monitores com precisão cirúrgica. Batimentos cardíacos instáveis. Pressão oscilando. Um quadro que exigia mais do que técnica, exigia sangue frio. Incisão, disse ela, firme. A equipe respondeu no mesmo ritmo. Ninguém questionava, ninguém hesitava. Enquanto isso, do lado de fora, na sala reservada aos familiares, mobiliada como um lounge de luxo, com poltronas de couro e café importado, os pais caminhavam de um lado para o outro. Isso está demorando demais, disse a mãe, olhando o relógio caro no pulso. Cirurgia desse porte leva tempo, respondeu o diretor, tentando manter a calma. O pai bufou. Tempo é dinheiro, e nós estamos pagando caro por isso. Um dos médicos mais antigos se aproximou. Senhor, sua esposa precisa se sentar. O estresse não ajuda. Não me diga o que fazer, retrucou ele. Eu financio metade deste hospital. O comentário ecoou pesado no ambiente. Poucos metros dali, Madalena enfrentava o momento mais crítico da cirurgia. Uma hemorragia inesperada. Pressão caindo, alertou o anestesista. Pinça, respondeu Madalena, sem elevar a voz. As mãos dela se moviam com firmeza absoluta, nenhum tremor, nenhuma dúvida. Aspiração. Agora. O sangue ameaçava tomar o campo cirúrgico. Qualquer erro seria fatal. Doutora Madalena, começou um dos residentes. Eu sei, interrompeu ela. Concentração total. Ela fez um ajuste milimétrico. Um movimento que não se aprende em livros. Um reflexo treinado em anos lidando com o impossível. Os monitores começaram a estabilizar. Pressão subindo, confirmou o anestesista, aliviado. Madalena não comemorou. Ainda não. Do lado de fora, o pai recebeu uma ligação. O semblante se fechou. Sim. Agora não. Estou em um hospital, disse ríspido. Estamos falando de milhões aqui. Ele desligou, irritado. Sempre no pior momento, murmurou. O dinheiro, que sempre foi a maior prioridade, agora parecia pequeno diante da incerteza. Minutos depois, um enfermeiro saiu da sala cirúrgica para buscar mais material. Ao passar pela sala de espera, ouviu algo que o fez parar. Eu não acredito que...
Aceitaram essa médica, dizia a mãe, em tom baixo, mas venenoso. Em pleno hospital caro como esse. Se algo der errado, processamos, respondeu o pai. Com o nosso poder financeiro, ninguém segura. A frase chegou aos ouvidos errados. O enfermeiro fechou os punhos, mas seguiu em frente. Não era hora. Dentro da sala, Madalena enfrentava o segundo ponto crítico. Arritmia, avisou o monitor. Ela respirou fundo. Prepare o choque. Dosagem mínima. A equipe obedeceu. O choque foi aplicado. Silêncio. 1 segundo, 2. Ritmo retomado, disse o anestesista quase sem acreditar. Madalena fechou os olhos por meio segundo. Continuamos. Horas se passaram como minutos. Quando finalmente deu o último ponto, Madalena se afastou devagar. Procedimento concluído, anunciou. A equipe se entreolhou, exausta e emocionada. Ele vai sobreviver? Perguntou um residente. Madalena assentiu. Está fora de perigo imediato. Agora depende da recuperação. Ela retirou as luvas com cuidado. O jaleco estava manchado, o corpo cansado, mas o trabalho estava feito. Enquanto isso, na sala de espera, os pais continuavam sem saber. Ricos, poderosos, acostumados a controlar tudo com dinheiro, sem imaginar que em poucos minutos teriam que encarar não só a notícia mais importante de suas vidas, mas também a própria vergonha. Dentro do centro cirúrgico, o clima era completamente diferente do caos do lado de fora. Ali não havia luxo, dinheiro ou sobrenomes milionários. Havia apenas vida em risco. Madalena respirou fundo antes de iniciar o procedimento. Vestia o jaleco com a mesma serenidade de quem já enfrentara dezenas de cirurgias complexas, muitas delas consideradas impossíveis por outros médicos. Seus olhos estavam focados, firmes, treinados por anos de estudo, noites sem dormir e decisões que separavam a vida da morte. A cirurgia era delicada. Um erro mínimo poderia ser fatal. O menino apresentava uma condição rara, agravada por complicações inesperadas que só alguém com vasta experiência reconheceria rapidamente. Precisamos alterar a abordagem, disse Madalena com firmeza, surpreendendo parte da equipe. Alguns médicos se entreolharam. A técnica que ela propunha não constava nos protocolos padrão. Era arriscada, mas também era a única chance real. Confiam em mim? Perguntou ela sem elevar a voz. O silêncio durou segundos que pareceram eternos. Então, um a um, os profissionais assentiram. Ali, Madalena não era julgada pela cor da pele, pelo gênero ou por aparências. Ela era a autoridade máxima naquela sala. Horas se passaram. O suor escorria sob as máscaras. Cada decisão exigia precisão absoluta. O monitor cardíaco oscilava perigosamente em alguns momentos, fazendo o coração de todos acelerar. Em determinado ponto, o menino entrou em uma instabilidade grave. Agora! Ordenou Madalena, assumindo pessoalmente a parte mais crítica da cirurgia. Suas mãos não tremiam. Sua mente estava clara. Todo o preconceito sofrido ao longo da vida, todas as vezes em que foi subestimada, transformaram-se ali em força, foco e excelência. Finalmente, após um último ajuste delicado, o monitor estabilizou. O silêncio foi quebrado por um som que mudou tudo. O batimento cardíaco firme, regular, vivo. A equipe se entreolhou, alguns com lágrimas nos olhos. Aquela não tinha sido apenas uma cirurgia cara em um hospital de luxo. Tinha sido um feito médico extraordinário, conduzido por uma mulher que muitos minutos antes haviam julgado sem saber quem ela e realmente era. Madalena retirou as luvas lentamente, respirou fundo e disse: "Ele vai viver." Do lado de fora, os pais milionários ainda discutiam com a administração, sem imaginar que, naquele exato momento, a vida do filho deles havia sido salva pela mesma mulher que eles tentaram humilhar. As horas passaram lentamente no corredor exclusivo do hospital. O ambiente luxuoso, com poltronas de couro claro, paredes de mármore e quadros caros, não conseguia esconder o clima de desespero. Pela primeira vez, dinheiro nenhum parecia suficiente. O pai do menino, um dos milionários mais influentes da região, já não gritava, não exigia, não ligava para advogados nem para políticos. Ele apenas encarava a porta do centro cirúrgico como se sua vida inteira dependesse daquele momento. A mãe permanecia sentada, mãos entrelaçadas, os olhos inchados de tanto chorar.
Então, a porta se abriu. Uma equipe médica saiu primeiro, retirando luvas, conversando em tom baixo. Logo atrás, surgiu Madalena, ainda vestindo o jaleco cirúrgico. Seu rosto mostrava cansaço extremo, mas também serenidade. Ela caminhou alguns passos à frente e parou diante da família. A cirurgia terminou, anunciou. O pai levantou-se de um salto. E o meu filho? Perguntou quase sem voz. Madalena respirou fundo antes de responder. Ele está fora de perigo. O impacto foi imediato. A mãe desabou em lágrimas, abraçando o marido. O homem levou as mãos ao rosto, visivelmente abalado, como alguém que acabou de escapar de perder tudo. Você conseguiu, ele disse emocionado. Madalena assentiu. Foi uma cirurgia de altíssimo risco, mas correu como o esperado. O pai aproximou-se agora humilde, bem diferente do homem arrogante que havia feito escândalo horas antes. Eu preciso agradecer ao médico responsável, disse. Quem foi o cirurgião principal? Madalena sustentou o olhar dele. Fui eu. O silêncio caiu como um golpe seco. O homem piscou algumas vezes, confuso, como se o cérebro se recusasse a aceitar aquela informação. Você, balbuciou. Mas disseram que a senhora faria parte da equipe. Eu não faço parte, respondeu ela com calma firme. Eu sou a cirurgiã-chefe deste hospital. O rosto do milionário perdeu completamente a cor. Os comentários preconceituosos, o escândalo, a frase cruel, você deveria trabalhar de faxineira. Tudo voltou à mente dele de uma só vez. A mãe do menino levou a mão à boca, chocada. Você é a responsável por todo o setor? Perguntou. Sim, respondeu. Madalena. Há mais de 10 anos. O homem sentiu as pernas fraquejarem. A mulher negra que eles tentaram humilhar, afastar e desqualificar era a médica mais respeitada do hospital mais caro de São Paulo. Nós não sabíamos. Ele tentou se justificar. Madalena não levantou a voz. Não precisou. Vocês não precisavam saber, disse. Precisavam apenas respeitar. As palavras atingiram mais forte do que qualquer grito. O dinheiro, o luxo, os sobrenomes poderosos. Nada daquilo tinha valor. Diante da mulher que acabara de salvar a vida do filho deles. Se não fosse você... A mãe murmurou, chorando. Se não fosse a equipe inteira, corrigiu Madalena. Aqui, ninguém trabalha sozinho. Ela ajustou o jaleco, preparando-se para sair, e concluiu. A vida do seu filho foi salva pela medicina, não pelo dinheiro. E saiu pelo corredor, deixando para trás uma família milionária em choque, finalmente conscientes de que riqueza não define grandeza, e que o preconceito quase lhes custou o que tinham de mais precioso. O hospital voltou ao silêncio habitual da madrugada. Nos corredores caros e bem iluminados, onde tudo parecia luxo e perfeição, algo havia mudado de forma invisível, porém definitiva. Dentro do quarto de recuperação, o menino dormia tranquilo. Os aparelhos indicavam estabilidade. A vida havia vencido. Do lado de fora, os pais permaneciam sentados, agora em completo silêncio. O homem que horas antes se comportara como dono do mundo, usando dinheiro, influência e status como armas, parecia menor, não em tamanho, mas em espírito. Eu quase perdi meu filho, ele disse com a voz embargada, por causa do meu próprio orgulho. A mulher assentiu lentamente. Achamos que riqueza nos dava o direito de julgar pessoas, respondeu, mas hoje aprendemos o quanto isso é vazio. O homem respirou fundo. Ela salvou a vida do nosso filho, e nós tentamos humilhá-la. Pela primeira vez, aquele milionário entendeu algo que nenhum negócio, nenhum investimento financeiro caro, nenhuma mansão ou carro de luxo havia ensinado. Dinheiro compra conforto, mas não caráter. Na manhã seguinte, Madalena caminhava pelo hospital como fazia todos os dias. Jaleco limpo, postura firme, olhar atento. Para ela, salvar vidas não era exceção, era rotina. Ao passar pela recepção, foi surpreendida pelo pai do menino. Ele se levantou imediatamente. Doutora Madalena, disse com respeito genuíno. Eu não posso desfazer o que disse ontem, mas posso reconhecer o erro. Ela parou. Espero que reconheça mais do que isso, respondeu com serenidade. Espero que aprenda. Ele assentiu. Aprendi da forma mais dura. Descobri que luxo não é superioridade, que ser rico não significa ser melhor,
e que o dinheiro falha exatamente quando mais precisamos dele. Madalena sustentou o olhar dele por alguns segundos. Se isso for verdade, disse, então meu trabalho foi completo. Ela seguiu seu caminho. Não houve aplausos, não houve discurso grandioso, não houve necessidade, porque a verdadeira vitória não estava no reconhecimento, mas na quebra de um preconceito, na humilhação do ego e na salvação de uma vida. E naquela manhã, em um dos hospitais mais caros do país, ficou claro que o dinheiro constrói prédios, o luxo impressiona olhos vazios. Mas são pessoas como Madalena que sustentam o mundo, e os ricos daquela família jamais esqueceriam o dia em que disseram: você deveria trabalhar de faxineira, sem saber que estavam diante da mulher que salvaria tudo o que o dinheiro deles não poderia comprar. Se essa história te tocou, peço que curta esse vídeo e inscreva-se no canal. Trazemos vídeos da realidade que muitas pessoas vivem por conta de preconceitos e julgamentos. O que você faria no lugar de Madalena ao receber esse mesmo desrespeito e preconceito? Comenta aqui abaixo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.